a ideia do projeto é muito boa, mas eu acho que o mais importante é o processo do projeto, sabe? Então, pega o processo que eu acabei de contar ali, das etapas do projeto, e pensa em como você pode desenvolver projetos no mesmo processo. Poxa, vai desenvolver um projeto com seus alunos? Investiga um pouco mais, conversa um pouco com eles, vê quais são as dificuldades deles, vê como que você pode integrar algum contexto atual. Imagina um momento de aprendizagem onde os seus alunos estão totalmente interessados, com a mão na massa, desenvolvendo conceitos de tecnologia e habilidades essenciais para o mundo atual. Esse momento de aprendizagem, aqui na IADA, é chamado de Projeto 3Y. E nesse podcast a gente conversa sobre como professores de qualquer especialidade podem utilizar programação, robótica e tecnologia para aumentar o engajamento dos seus alunos e desenvolver os seus próprios projetos 3Y. Porque o mundo está mudando. Mas e a sua aula? Bem-vindos ao IADAcast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Aqui a gente discute ideias, temas e estratégias para você transformar suas aulas e criar projetos 3Y, que são projetos que os alunos estão totalmente com a mão na massa, de temas que são interessantes para eles, e é claro que a gente usa a tecnologia para resolver problemas. Eu sou a Aninha. E eu sou o Jerônimo. E esse podcast ele tem total apoio da Escola IADA, uma escola de programação, robótica e tecnologia para crianças e adolescentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projetos, né? Já que a gente já falou como que são algumas aulas online e a gente já discutiu sobre aulas online, como que a gente está fazendo aqui na IADA, a gente queria trazer um exemplo de um projeto que a gente foi desenvolvendo nessas aulas online. O Jerônimo vai contar um pouquinho sobre um projeto que ele está fazendo com a turma dele, agora nessa situação que está todo mundo no remoto. E aí a gente vai contextualizar para vocês e discutir, que bem bacana, para vocês poderem escutar esse podcast e talvez adaptar eles para as aulas de vocês também. Muito legal. Esse projeto ele é um pouco complexo no sentido de envolver várias ferramentas e dinâmicas diferentes. Então, se você tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar qualquer coisa para a gente, seja no Instagram ou aqui no e-mail que está na descrição também. Pode mandar mensagem que a gente gosta de trocar ideia, e esse tema tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas, apesar de ser, a gente vai tentar ser o mais claro possível aqui de como funciona o projeto, sem esconder nada. É isso aí, e lembrando que todos os nossos canais estão abertos, então se você tiver alguma temática que você queira que a gente discuta aqui, ou tiver alguma ideia, ou quiser participar do nosso podcast, manda e-mail pra gente, manda mensagem no Instagram, no YouTube, onde você estiver escutando, que a gente vai ter o maior prazer em ouvir as ideias de vocês. Pode começar, Gera. Então, o projeto que eu trouxe aqui hoje é um projeto que eu vou contar um pouco sobre a motivação, como que eu tive a sacada de ter esse projeto, de fazer esse projeto com os alunos e um pouquinho do desenvolvimento dele, né? A primeira coisa a primeira sacada, antes de falar do projeto, é que se a gente ouvir mais os alunos, o que eles estão gostando, o que eles estão interessados, ou o que eles não sabem de algum contexto que está sendo importante, são grandes sacadas, são grandes gatilhos para a gente encontrar temas de projetos. E um dia qualquer, conversando com os meus alunos, eu percebi, através de uma conversa, assim, que a gente sempre tenta engajar antes da aula, sabe? Começa a trocar ideia, e aí, como que você tá? Como que tá sendo as aulas remotas? E com essa pandemia, eu comecei a questionar eles um pouco sobre a situação da pandemia, o que eles já sabiam sobre pandemias, o que eles estavam achando que estava agora. Alguns alunos muito assustados, alguns alunos muito enviesados por alguns meios de comunicação um pouco sensacionalista, outros, por outro lado, super não acreditando em nada. Então eu comecei a perceber que eles não tinham uma opinião baseada em nada. Eles tinham algumas informações soltas que eles ouviam em alguns jornais, ou eventualmente os pais ou alguns amigos, familiares comentando, e a opinião deles era simplesmente baseada em alguma coisa que eles ouviram falar, mas, por exemplo, um tema tão importante quanto a quarentena, a pandemia, e que está influenciando tanto na dinâmica da vida das pessoas hoje, né, no atual momento, eles não buscaram saber mais profundamente sobre o que é isso, por que está acontecendo isso, por que a gente está em casa, sabe? O que significa alguns termos que as pessoas vão falando aí, né? Média móvel, por que média móvel e não porque o casos por dia? Por que mais pessoas morrem durante a semana do que de final de semana, segundo a notificação que os órgãos oficiais comunicam, e assim por diante. Então a ideia, Liro, foi o seguinte: vamos estudar um pouco mais sobre o que é a pandemia,
em questão estatística, sabe? Em questão de números, assim. Quais são os indicadores que nos mostram se a pandemia está muito complicada, um pouco melhor, se está melhorando, se está piorando. E como que a gente consegue extrair informações para nossa região específica? Porque uma coisa que a gente notou muito também é que em São Carlos, que é a cidade onde todos esses alunos moram, a comunicação da própria prefeitura em relação à pandemia, aos números de mortes, o boletim de forma geral, é muito simples, sabe? Eles simplesmente todos os dias publicam uma imagem com alguns números jogados lá sem muita explicação e sem muito possibilidade de você compreender real o estado da pandemia, sabe? Está crescendo, está diminuindo, se aquele número que está lá é pouco, se é muito, dependendo da headline, né, da manchete assim, do boletim, você pode ficar assustado ou não, mas não necessariamente os números refletem uma informação mais clara, assim, pelo menos do jeito que eles mostram, né? Porque os números são assim, né? A gente tem um número e aí, dependendo do jeito que você mostra aquele número, pode parecer ruim ou pode parecer bom o mesmo número, né? Então, a ideia foi pensar em como que a gente extraía os dados da cidade de São Carlos e montar um portal onde as pessoas conseguissem olhar para esses números de uma forma mais clara e conseguissem ver mais informações relevantes sobre a pandemia. Se está crescendo, se está diminuindo, se a nossa situação está muito ruim, ou está melhorando, sabe? Ou se a gente está um pouco mais tranquilo, que a gente não precisa ficar tão assustado, quais são os principais cuidados que a gente precisa tomar e tudo mais. Então foi mais para a gente conseguir ter mais informações de forma mais clara sobre a pandemia na nossa região. E aí você pode até perguntar, né? Existem portais nacionais, por várias pessoas comunicando sobre isso. E mais uma sacada aqui, antes de encerrar essa primeira fala, é que sim, existem, mas você colocar a mão na massa para fazer, de fato, você extrai muito mais conhecimento do que simplesmente interagindo com a plataforma. Ah, legal, muito interessante. Geralmente a gente tem visto assim, alguns boletins que eles apresentam o número de casos confirmados, tem o número de mortes, assim, né? Mas a gente não consegue nem ter tanta noção, eu acredito, de quantos casos estão em circulação de fato, né? Então a gente tem um número total, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem um número total de casos, mas a gente não sabe, tipo, tudo bem, mas quantas pessoas desses daí foram recuperados, né? Ou então, como que isso tá de fato dentro da nossa região? Faz sentido, não faz? E eu acho que é o que você falou mesmo, né? A mídia, ela tá alertando e ela tá divulgando alguns dados, mas eu acho que talvez a compreensão desses dados não esteja sendo tão clara para a população. E aí a gente realmente tem um problema, né? Porque uma vez que a gente não entende o que está sendo divulgado por aí, ou a gente também perpetua e acaba agindo de uma maneira que talvez não seja coerente com o atual estado da pandemia, né? Enfim, da situação do Covid, ou a gente também banaliza a situação. E que pode acontecer nesses casos onde a gente não entende, né, essa dinâmica mesmo. E aí, essa ideia de projeto, então, partiu de vocês conversando sobre esse cenário da pandemia e as preocupações que os próprios alunos estavam levantando, é isso? Exato. E foi uma iniciativa minha, eu percebi isso nos alunos e jogando para eles super curtiram. E eles sentiram também a necessidade, né? Isso é uma coisa muito importante quando você está pensando em desenvolver projetos. Os alunos precisam estar engajados com aquele projeto, precisam acreditar, precisam comprar ideias ou trazer a ideia, se for o caso. Então, eu tive a iniciativa, eu tive a ideia, né, que eu percebi as dificuldades deles, as lacunas ali de conhecimento, eu percebi uma boa oportunidade de projeto. E eu comecei a levar para eles, né? Poxa, e se a gente fizesse um portal? Nossa, você viu como é difícil entender os dados que a prefeitura disponibiliza? Será que a gente consegue e tal? E fui instigando eles até que eles falaram assim, não, vamos desenvolver um portal mais informativo, com informações mais claras do que esse que a gente tem aqui disponível, né? Então, foi uma iniciativa minha, mas junto com os alunos, assim, bem uma troca, bem uma... enfim, decidindo junto, sabe? Inclusive o formato, né? E aí eu tenho a sacada do tema do projeto, mas todo o formato aí é totalmente desenvolvido por eles, né? Quais informações que a gente vai colocar, quais informações vocês acham úteis. E é claro que é um trabalho interativo, sabe? Porque, às vezes, por eles, inclusive, não terem muitas informações, eles não sabem quais informações são relevantes. Então, a gente precisa interagir e pensar se aquela informação é realmente relevante. Diz, eu quero colocar aqui número total de casos. Tá, qual que é a relevância dessa informação? Por que você está querendo colocar isso? O que reflete isso da pandemia ou não, sabe?
Então, todo o formato é discutido ao longo do processo, assim, apesar da iniciativa ter sido minha, como professor. Entendi. E aí os seus alunos, eles estão em que faixa etária, assim? Tipo, os conceitos que você precisou trabalhar com eles em relação a essa análise de dados, eram conceitos que eles já tinham visto na escola, né? Que você falou, por exemplo, sobre a moda né, dos dados ali, dos números de casos e tudo mais. Esses foram conceitos que eles já tinham aprendido na escola, mas eles já tinham uma compreensão do que significava esse conceito dentro desse cenário ou não? Ou você foi também ensinando essas coisas para eles? Nossas turmas têm idade variada, a gente não pega um ano específico da escola, normalmente. Então, os alunos dessa turma específica têm entre 12 e 15 anos. Então, eles já têm conceitos básicos de matemática ali, né? Então, eles já sabem o que é média, sabem um pouquinho sobre alguns conceitos assim. Então, eu não precisei desenvolver com eles conceitos muito básicos de matemática, mas a utilização das ferramentas, eles não tinham nenhuma noção. Então, por exemplo, só para comunicar com o pessoal aqui as ferramentas que a gente utilizou. Uma ferramenta principal para a gente colocar os dados lá foi o Google Planilhas, que é uma ferramenta aberta do Google, só basta você ter um e-mail do Gmail que você tem acesso a essa plataforma, que inclusive é colaborativa, então várias pessoas conseguem construir o mesmo projeto ali, sabe? Interagir no mesmo projeto, é sensacional. Se você não conhece, você precisa conhecer. E a gente usou o Google Planilhas. Então, o Google Planilhas é estruturado em células, por exemplo. Eles não sabiam, nunca tinham mexido, não sabiam o que era uma célula, não sabiam mesclar células, não sabiam colocar texto, formatar uma célula, um número, quero colocar mais vírgulas ou menos vírgulas, sabe? Não sabiam nada disso. Então, a estrutura do projeto foi pensar primeiro, então, desenvolver alguns conceitos básicos de manipulação da ferramenta que eles precisavam ter ali para a gente conseguir desenvolver. Mas os conceitos de matemática mesmo envolvido ali, são as médias, né? A ideia de eu conseguir extrair os dados específicos de uma semana, de outra. Por exemplo, tem um gráfico que a gente faz que é o total de casos por semana. Então, você tem que somar um número de células, passar e plotar no gráfico, somar outro número de células deslocado e plotar no gráfico de novo. Conceitos básicos de matemáticas, a gente só precisou adaptar para o contexto e não necessariamente desenvolver muita coisa nova, sabe? Por exemplo, média móvel. O pessoal fala sobre média móvel, eles não sabiam o que era média móvel nesse contexto, mas eles sabiam que era média, sabe? Só que ninguém falou para eles, média móvel, você pega os últimos, por exemplo, dos média móvel de 7 dias, você pega os últimos 7 dias e tira a média, só isso. E aí todo dia tem os últimos 7 dias, né? Então hoje tem os últimos 7 dias, amanhã vai ter outros últimos 7 dias, e por isso que ela é móvel, porque ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Mas eles não tinham entendido isso, sabe? Mas o básico, assim, eles já sabiam. Ah, legal. E aí você comentou também que existia uma falta de compreensão, talvez dentro do panorama da doença, né? Entendendo, interpretando os dados e tudo mais. E aí vocês estão estudando essas informações, né? Colocando elas em tabelas e em gráficos. E aí você também acabou estudando gráficos, né? Provavelmente, quais são as melhores maneiras de você demonstrar alguma coisa, quais são os tipos de gráficos que a gente tem e quais que a gente pode usar em casos assim ou assado. É legal também porque a gente consegue trabalhar com eles noção de escala, né? Uma vez que a gente está fazendo gráficos, também é interessante trabalhar com uma noção de escala. Mas o que vocês vão fazer com essas informações todas, né? Você falou que vocês estão planejando colocar isso num portal, eles vão escrever boletins, como que vai funcionar isso a partir de agora? Eles já estão coletando dados e tendo uma compreensão sobre eles, é isso, né? E aí, quais são os próximos passos? Muito bom o seu comentário. A gente percebeu que eles estavam pegando informações soltas, assim, inclusive alguns meios de comunicação que são muito famosos, às vezes publicam alguns dados equivocados. Então, o que a gente decidiu, isso foi um ponto bem, bem interessante, que a gente ia estudar os órgãos oficiais que comunicam os dados, para a gente entender quais eram os órgãos que realmente a fonte que sai os dados e não pegar de uma mídia, de algum portal de notícia que reproduz alguma informação já com viés, né? Todo portal de notícias vai ter um viés ali. Então, vamos pegar direto da fonte esses dados para a gente pelo menos ter o menos de interferência possível, sabe? Então, a gente foi ver, então eles foram estudar quais são os órgãos que publicam essas informações. Poxa, Secretaria da Saúde, Ministério de Saúde, será que a Secretaria da Saúde tem um portal?
que portal que a Secretaria de Saúde publica informações estatísticas desse jeito? Daí a gente descobriu, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo tem um órgão que chama SEAD, que eles publicam todos esses dados estatísticos, sabe? Desde demográficos, população de cada região, etc. E também está trabalhando nos dados da pandemia. Então, o SEAD, no estado de São Paulo, tem todas as informações consolidadas e no GitHub lá, todos os arquivinhos lá que eles precisavam que a gente só baixar uma planilha, sabe? Então já tá todas as planilhas disponíveis que o próprio órgão do estado de São Paulo publica. Então, poxa, bem melhor do que a gente pegar, por exemplo, o boletim da cidade de São Carlos, que está publicado num portal, numa imagem, que a gente tem que pegar as imagens. Não, a gente já encontrou uma planilha pronta, sabe? Daí tem essa planilha e agora a gente trabalha nos dados dessa planilha. E não precisa ficar plotando dados, sabe? A gente não precisa pegar dados de nenhum lugar e colocar na planilha. Não, a gente já tem uma planilha com todos os dados e o trabalho deles foi manipular essa planilha. Então, como que eu extraio, por exemplo, a gente tem uma planilha lá que tem todos os dados de todas as cidades, de casos novos, mortes novas, né, óbitos novos, média móvel dos 7 dias, de todas as cidades do estado de São Paulo, 645 municípios. Então, você imagina, e de todos os dias desde o começo da pandemia, né, que eles começam a contar lá para o dia 26 de fevereiro, eu acho. Então, você imagina quantos dados tem nessa planilha, né? Tem centenas de milhares de linhas, assim. Então, como que a gente extrai dessa planilha só os dados da cidade de São Carlos? E eu quero fazer uma planilha à parte só com os dados da cidade. Eu não quero todos os dados de todas as cidades neste momento para analisar. Então, é a manipulação dessas planilhas, sabe? Então, é bem legal isso daí. É claro que é tudo dos órgãos oficiais. A gente está se limitando no projeto a compreender mais os números do que a parte biológica da pandemia. Então, a gente não está estudando o que é o vírus, como que o vírus se manifesta, se o vírus é mais agressivo ou menos agressivo que outros vírus, comparação. Essas coisas a gente não está fazendo, apesar de, no momento interdisciplinar, na escola, por exemplo, poderia fácil expandir esse projeto com um professor de biologia para estudar melhor e colocar dentro dos nossos modelos estatísticos esses insights biológicos, sabe? Então, super daria também. Mas a gente aqui está se limitando a olhar os números e entender tendências. Então, a gente consegue entender através desses números que a pandemia está subindo, está descendo. E aí, através, por exemplo, do governo do estado, a gente também encontrou, analisando as informações que o governo do estado comunica, a gente encontrou alguns indicadores que o governo do estado definiu para falar se a pandemia está muito intensa ou pouco intensa, ou se está aumentando ou está diminuindo, sabe? Então, a gente pegou esses indicadores, entendemos esses indicadores, o que eles significam, entendemos os números desses indicadores e agora eles conseguem classificar a nossa região pelos nossos dados, e não necessariamente só pela comunicação do estado, sabe? Então, a gente tem uma planilha que vai falar para a gente, um conjunto de dados, né? Várias planilhas que vão falar para a gente se, por exemplo, a nossa região tá mais para a fase amarela do que para a fase verde, ou tá mais para a fase verde do que da fase laranja. Todo esse plano São Paulo que o estado definiu, né? Essa quarentena faseada, que tem fase vermelha, laranja, amarela, verde, azul. E a gente consegue, através da nossa planilha, dos nossos dados, já identificar a fase da nossa região, sabe? Então, inclusive, eles conseguem identificar a fase da nossa região ao longo do tempo. Então, eles conseguem ver quanto tempo a nossa região ficou na fase amarela, quanto tempo ficou na fase laranja, quanto tempo a gente está na fase verde ou não, sabe? Então, eles conseguem ver essas tendências ao longo do tempo também, que é uma coisa que isso fica mais difícil de ver, por exemplo, nos dados oficiais do estado, né? Se você for olhar lá no site do estado, por exemplo, ele vai falar o status atual, mas não vai falar quanto tempo você está de fase amarela, por exemplo. E detalhe, algumas informações, por exemplo, para você passar para a fase verde, a região precisa estar 30 dias, 28 dias na fase amarela. Mas se você olhar no site, você não sabe quantos dias aquela cidade está na fase amarela, aquela região está na fase amarela, sabe? A gente, através dos dados, consegue extrair todas essas informações. Então, a gente está até fazendo um filtro maior, assim, sabe? Do que são os publicados. E justamente porque a gente está dentro de um contexto específico, e esse é um dos poderes. Quando você está num contexto específico e você consegue manipular todas as informações que estão ali, você tem, inclusive, o poder de extrair mais informações do que são comunicadas oficialmente. Apesar dessas informações também serem oficiais, né? Porque a gente está com os dados oficiais. E aí a gente, então, o que eles vão fazer, né? A sua pergunta, qual que é... O que eles vão fazer aí com esse projeto? Qual que é o produto final?
A gente vai estar definindo só as informações, a gente já está com todos os dados, eles já filtraram todos os dados, eles já conseguem manipular todos os dados atuais, assim, então toda semana eles conseguem ver o que está rolando em relação à nossa região. Agora a gente está construindo um portal de fato. Então a gente está construindo o boletim, que a gente está chamando de boletim. Esse portal vai ser uma página na internet que todo mundo vai poder acessar, uma página aberta, que vai estar todas essas informações. Então a gente está decidindo quais informações a gente vai levar para lá, porque é um filtro desses dados todos, sabe? A gente trabalhou todos os dados, agora a gente vai pegar esses dados, esses gráficos, que nem você falou, né? Agora eu vou mostrar, por exemplo, a evolução de um indicador específico. Pra gente ver se a pandemia tá boa ou não. Por exemplo, um indicador bem importante é a quantidade de mortes por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Então, poxa, eu quero colocar isso numa linha de tempo. Daí, como que eu coloco isso? É numa linha? É numa barra por semana? É numa linha e uma barra no mesmo gráfico? Eu coloco essa linha e coloco uma referência para falar qual que tá a fase verde, qual que tá a fase amarela, sabe? Então, essa compreensão de como a gente vai expor os dados eles estão fazendo e quais dados a gente vai expor nessa página. Mas a gente vai ter um portalzinho com todas as informações que a gente julgar relevante, com possibilidade de alteração super, porque os dados estão super bem tratados atrás, assim, né, nas planilhas. E aí a gente vai compartilhar com a galera essas informações. A ideia é fazer também uma página junto no mesmo boletim com um pouco mais de explicação, né? Então, além de ter os gráficos, além de ter os indicadores, além de ter ali a informação se a nossa região está em qual fase da quarentena, se está amarela, se está verde, se está laranja ou o que da quarentena, a gente também está pensando em fazer uma segunda página explicando ali um pouco de cada indicador que é difícil das pessoas entenderem, sabe? Então, por exemplo, as interações dos 7 dias anteriores comparadas com as interações dos outros 7 dias. Então, entendeu por que esse número acima de 1 é ruim, abaixo de 1 pode considerar um pouco melhor, sabe? Será que se eu olhar um ponto específico, se ela está acima de 1, já significa que ela está aumentando? Ou será que se a gente olhar um ponto específico abaixo de 1, já significa que ela está diminuindo? Então, a gente vai tentar escrever um pouco mais sobre essa compreensão de dados, que às vezes as pessoas ficam perdidas, sabe? Aí vê no jornal, por exemplo, a média móvel subiu 7%, por exemplo. Aí você fala assim, nossa, a pandemia voltou a crescer. Será que isso significa? Será que tem outras coisas que podem indicar, enfim, e justificar esse acréscimo na média móvel? Ou senão a média móvel caiu 3%. Tá tranquilo, então a pandemia já tá acabando e tal. Será que isso significa isso mesmo? Essa informação significa isso? Apesar de olhar num retrato, pode ser que sim, né? A média móvel realmente caiu de ontem para hoje, por exemplo, 3%. Mas será que essa informação já é suficiente? Então, isso daí a gente vai trabalhar também no portal lá. Muito legal, muito poderoso. Eu acho justíssimo vocês colocarem isso junto com a prefeitura, sabe? Fazer uma parceria com a prefeitura, inclusive para facilitar essa compreensão dos dados da população no geral, né? Não tirar isso só de dentro da escola e levar, enfim, para a população no geral. Muito legal. O processo do projeto todo, acho que vale a pena contar para o pessoal, né? Ele é feito em etapas, e projetos normalmente são feitos em etapas. Cada etapa tem um ponto muito específico de desenvolvimento, mas é muito importante os alunos sempre terem a visão de qual que é o produto final, para eles continuarem motivados. É um projeto de algumas semanas, né? Não é um projeto que você faz numa aula, não é um projeto que você faz numa semana. Então é importante, apesar dos alunos serem um pouquinho mais velhos, então são um pouco mais maduros, conseguem visualizar algumas coisas um pouco mais longe, diferente de crianças muito pequenas, a gente sempre precisa estar lá, né? Focado no portal, sabe? Imagina que legal quando esse portal estiver pronto. Porque senão é muito fácil eles desmotivarem. Por exemplo, para a gente trabalhar os dados... Poxa, você imagina, se a gente tem uma planilha que a gente pegou do SEAD lá, com centenas de milhares de linhas. Eles precisam bolar uma estratégia para extrair isso. Isso não é totalmente simples, de você simplesmente clicar no botão e pronto, sabe? Então, a gente precisa pensar bastante, precisa raciocinar, precisa bolar a estratégia, eles precisam ter aquele desconforto intelectual, sabe? Então, esses momentos é muito fácil eles desmotivarem, se você não estiver bem engajado no projeto. Mas sobre as etapas. A gente primeiro teve a investigação e definição do projeto.
Então a gente foi levantando os problemas, as dificuldades que eles tinham, as compreensões equivocadas, as opiniões sem base nenhuma. E eu sou super a favor de várias opiniões, né? É legal cada um ter a sua opinião, mas você precisa ter uma base da opinião, só isso. É legal você ter uma opinião, só não é muito legal você ter uma opinião do nada, assim. Pensei nisso e agora é minha opinião. Isso que é um pouco complicado. Por exemplo, eles falarem se a quarentena é legal, se não é legal, tudo bem um falar que é legal, outro falar que não é legal, desde que eles tenham argumentos para isso, para a gente abrir o debate. Então a gente levantou toda essa preocupação e definimos o projeto. Então definimos junto com os alunos que a gente ia acabar fazendo um portal. Definimos o produto, né? Um portal que tem as informações de uma forma mais completa e que a gente consiga interagir com esse portal e consiga expor as informações de uma forma mais clara no ponto de vista deles. Pelo menos, sabe? No ponto de vista deles. Segunda etapa, desenvolvimento técnico. Então, o que a gente precisa para desenvolver esse portal? A gente precisa aprender mais de Excel, a gente precisa aprender mais sobre o Google Planilhas, a gente precisa fazer fórmulas, a gente precisa manipular os dados, a gente precisa extrair dados de uma planilha, a gente precisa entender quais dados a gente vai pegar, a gente precisa entender quais são os indicadores, sabe? A gente precisa pegar as planilhas e aprender como que a gente extrai dados de uma planilha para outra, sabe? Então, parte técnica, super para desenvolver. Terceira etapa, essa etapa de visualização agora. Então, como que a gente, depois de fazer toda essa parte de desenvolvimento, como que a gente demonstra isso para as pessoas? Então, pensar nessa visualização de dados, a gente coloca gráfico em barra, gráfico em linha, a gente coloca em função do tempo, ou um número grande já é o suficiente. Como que a gente expõe esses dados? Como que a gente demonstra isso para as pessoas? E a última etapa é realmente comunicar para a comunidade. A gente está definindo ainda como que a gente vai comunicar isso daí para a galera. Se a gente só vai compartilhar a página, e a página vai estar sempre atualizada, e as pessoas podem sempre interagir com esse portal, que ele vai estar online e tudo mais. Ou se a gente vai fazer, eventualmente, em alguns momentos, uma vez por semana, talvez, ou a cada 15 dias, a cada um tempo, realmente um boletim explicando mais sobre os dados. Que sempre, eu percebo que é muito poderoso também, sabe? Percebo que às vezes as pessoas olham a imagem e beleza, mas muitas pessoas não querem interagir com aquilo, não querem ler ali os indicadores. Às vezes já leu, já entendeu uma vez, mas depois não interagiu de novo, esqueceu, sabe? Então a gente está pensando com os próprios alunos fazerem um boletim falado. Então, turma, apesar de... com base nesses dados aqui, isso aqui está demonstrando isso, 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 de acordo com a nossa análise. Isso aqui está demonstrando isso e isso, de acordo com a nossa análise. Olha, esse indicador está demonstrando isso. Aquele indicador está demonstrando aquilo. E eles já colocarem um viés, sim, de acordo com a nossa análise da semana ou da quinzena e etc. Pode ser... É uma possibilidade também que a gente está negociando lá com os alunos, que poderia ser muito legal também. Nossa, muito legal. Muito legal. Vão virar mini jornalistas. É isso aí. Muito bacana. E esse projeto inteiro foi desenvolvido no online. Você acha que existiria alguma diferença se vocês estivessem trabalhando no presencial em relação ao planejamento, tempo, ou até mesmo a potencialidade do projeto? Ou você sente que não, assim, é um projeto que funciona tanto para online quanto no presencial e as coisas sairiam parecidas, né? Você sente que teve alguma diferença significativa em relação à situação da escola, assim, né? Em você tá trabalhando com eles no online ou no presencial, assim. Legal. O projeto 100% online, a gente começou, já estava online e todas as etapas foram desenvolvidas online. Eu acredito que, se fosse presencial, a gente conseguiria fazer um pouco mais rápido. Porque eu sinto algumas dificuldades, principalmente em relação ao trabalho conjunto, a colaboração deles, sabe? Esse projeto ele é muito colaborativo, eles estão fazendo mais partes individuais do que necessariamente colaborando 100% do tempo, o que, se tivesse presencial, seria mais fácil de coordenar. Então, se eles estão juntos na mesma sala, você pega um, coloca do lado do outro, eles começam a conversar mais, sabe? Agora, se eles vão no online, eles têm que conversar sobre um assunto, sobre alguma definição. Pô, você tem que ficar puxando um pouco mais, sabe? Eles, enfim, daí um tem que compartilhar a tela, daí o outro tá fazendo uma coisa, você tem que separar a sala, se cada grupinho estiver fazendo uma coisa. A gente tem um pouco mais de dificuldade nessa coordenação de trabalho junto, assim, né? De uma forma mais produtiva. Se fosse no presencial, a gente tá mais acostumado a coordenar isso de uma forma mais produtiva, mais eficiente. Então, talvez no presencial, é um projeto que super dá presencial ou online, a gente não tem nenhuma limitação em nenhum dos dois ambientes, mas eu acredito que presencial a gente teria um pouquinho mais de produtividade
por conta da colaboração. Que eles provavelmente fariam coisas mais conjuntas do que eles estão fazendo agora, apesar de estar bem legal também, mas muitas coisas eles acabam fazendo um pouco mais individual no computador deles e aí depois compartilha, sabe? Enquanto no presencial, às vezes eles já estariam trocando ali junto, antes de compartilhar o projeto de fato que eles já fizeram. E se tiver algum professor que esteja escutando a gente e achou o projeto super legal e queira desenvolver alguma coisa parecida, você tem alguma dica para dar? Você tem algum ponto que você fala, isso aqui é extremamente importante para você conseguir desenvolver um projeto como esse? Uhum. Super, que legal. Vou dar algumas dicas aí para os professores, então. Primeiro, eu quero falar que se você tiver alguma dúvida ou se quiser implementar esse projeto ou um projeto parecido, né, aí com seus alunos, de qualquer forma, pode entrar em contato comigo e se surgir uma demanda, a gente pode até fazer um bastidores do projeto, assim, eu mostrar todas as ferramentas que a gente utilizou, todo o processo, mostrar inclusive os códigos, né, não tem problema nenhum a gente demonstrar ali como que eu extraí os dados, por exemplo, de uma planilha para outra, sabe, para os professores fazerem com as cidades deles ou com a região deles, etc., nenhum problema com isso, só chamar a gente aí no privado mesmo. Mas de forma geral, eu acho que a ideia do projeto é muito boa, mas eu acho que o mais importante é o processo do projeto, sabe? Então, pega o processo que eu acabei de contar ali, das etapas do projeto, e pensa em como você pode desenvolver projetos no mesmo processo. Poxa, vai desenvolver um projeto com seus alunos? Investiga um pouco mais, conversa um pouco com eles, vê quais são as dificuldades deles, vê como que você pode integrar algum contexto atual no projeto, sabe? Esse é um grande gatilho, sabe? O que está acontecendo hoje que eu posso puxar eles a partir disso que está acontecendo. Então, converse sempre com seus alunos, pergunte para eles quais são as principais dificuldades, observem o que eles estão falando. E não simplesmente joga lá e fala assim, é criança, sabe? É adolescente, é assim mesmo. Poxa, qual que é? Tenta refletir um pouco mais sobre as respostas que eles dão para qualquer coisa que você fale. E é importante esse momento fora da sala de... Eu tive o insight do projeto, por exemplo, Little, numa conversa que não fazia parte da aula. A gente estava estudando, o tema da aula que a gente estava, por exemplo, era circuitos eletrônicos, a gente estava falando de outra coisa. Mas eu parei um pouco para conversar com eles. Então, quando você faz isso, você aumenta muito a possibilidade de conhecer os seus alunos e, consequentemente, trazer projetos que são mais significativos. Então, essa é uma grande, grande sacada. E é claro que eu não posso ser hipócrita em falar que você não precisa conhecer as ferramentas tecnológicas. É muito importante que você conheça as ferramentas tecnológicas para você saber o que é possível ou não, né? Eu sabia que usando o Google Planilhas, eles iam ter uma alta capacidade de colaboração e iam conseguir extrair todos esses dados e demonstrar isso de uma maneira mais simples no portal online, que a gente só compartilha um link com as pessoas, sabe? Eu sabia que isso era possível e por isso que eu consegui sacar que o projeto poderia andar por esse caminho. Então, conhecer as ferramentas tecnológicas e o poder delas é extremamente importante. Agora, como que você aprende tudo isso? Primeiro, eu acho que quando você anda com pessoas que fazem isso, você tem mais chance de pegar meio por osmose, sabe, das pessoas, porque você vai vendo, né? Além de fazer e ser um exercício constante, você andar com pessoas que fazem isso. Então, acompanhar os conteúdos, a gente está sempre conversando. Você, ouvindo esse podcast, já aprendeu um pouco mais. Você já absorveu um pouco mais desse processo, sabe? E segundo, a gente faz aulas direto aí com o pessoal para ensinar mais técnica também, para ensinar mais repertório, ensinar mais possibilidades de projetos. Então, quanto mais você conhece, mais a possibilidade de você pensar num projeto pessoal seu, diferente, que faça sentido para os seus alunos, aplicado no seu contexto. É isso aí. E se você quiser saber um pouco mais também, a gente tem lives todas as terças-feiras, às 18 horas, que são diretamente para vocês, professores, mas a gente também desenvolve projetos no passo a passo ali, do zero, com os alunos, né? Que também são as terças-feiras, mais às 15 horas. E segue a gente lá no Instagram, porque a gente está com algumas ideias aí de ficar compartilhando eventualmente alguns bastidores de projetos, sabe? Algumas coisas que acontecem por trás assim, de alguns projetos, eventualmente a gente pode compartilhar por lá e você fica atento a algumas sacadinhas que eventualmente pode dar algum insight de projeto para você. É isso aí. E se você tiver alguma ideia, mas não souber como executar, a gente também está aqui para isso. Perfeito. Então, se você precisar de ajuda, alguma coisa assim, é só mandar um e-mail, mandar mensagem para a gente pelas nossas redes sociais ou até o WhatsApp que está lá no nosso site, ada.com.br, e vai ser um prazer a gente trocar essas figurinhas com vocês.
fazendo o fechamento, então é um projeto com alto potencial de desenvolvimento nos alunos, porque eu acho que a grande sacada, você pode olhar para o projeto e falar assim, nossa, um projeto de matemática, um projeto de exatas. Eu acho que não, eu acho que é um projeto super interdisciplinar e é super abrangente em várias coisas para os alunos. Então, além de eles desenvolverem uma alta capacidade mesmo de análise de números, de dados, de informação, eles estão ali pensando em como desenvolver uma opinião mais embasada, pensando em como que eles extraem informações oficiais, como eles não vão por qualquer notícia por aí para pensar nas coisas, e depois, inclusive, como que eles comunicam isso para as outras pessoas, sabe? E seja para o pai, para a mãe, etc. E outra coisinha muito importante é que eles não precisam se tornar um portal para comunicar a pandemia. Não, cara, é para falar pro pai dele, é para falar pra mãe dele, é para falar pros amigos ao redor, sabe? Então, ou para você, realmente pro aluno, extraindo, observando aqueles dados, ter uma opinião mais bem formatada, sabe? Mais bem formada de acordo com alguns argumentos. Então, o objetivo do projeto não precisa ser muito grandioso, mas ele é extremamente potente no desenvolvimento das várias áreas assim dos alunos e tem algumas habilidades que a gente nem está mensurando que estão sendo desenvolvidas com um projeto desse tipo, sabe? E é um projeto 3Y, isso que a gente fala bastante, assim, do projeto 3Y, sabe? Eles estão com a mão na massa total, assim, eles estão desenvolvendo desde o começo que a gente estava mais conversando sobre o projeto, esse conversando eles estarem interagindo com o conteúdo e agora desenvolvendo, de fato, eles estão fazendo tudo com a mão na massa. Eles estão super interessados porque eles sentiram a necessidade, eles foram engajados com aquilo, eles sentiram que aquilo é significativo, eles tiveram vontade de fazer aquilo, por perceber que, inclusive, a gente não tinha isso, né? Tava sendo uma demanda que eles também sentiam. E, é claro, a gente está usando o super potencial da tecnologia para resolver problemas. Então, é um clássico projeto 3Y, para você que ainda não entendeu muito bem o que é. Muito legal. Bom, vamos para a nossa dica cultural. Bom, a minha dica cultural de hoje tem tudo a ver com o que a gente está falando desse projeto aqui. É um documentário na Netflix que chama Explicando e eles têm alguns spin-offs, assim. Eles têm vários episódios sobre vários temas e tem alguns que são... É como se fosse uma parte separada, assim, do documentário. E tem dois que eu vou indicar. Um que é a pandemia, ele fala sobre pandemias de forma geral. Então são acho que 4 ou 5 episódios que eles vão falar várias facetas de uma pandemia, assim. E tem um spin-offzinho que eu tô falando, que é um episódio separado, que é sobre o coronavírus especificamente. Então eles vão falar sobre o que é o coronavírus e como que ele surgiu e qual que é a preocupação aí com o coronavírus. É bem legal. E eles lançaram logo que começou a pandemia. Então provavelmente ele foi produzido antes da pandemia. Então foi um negócio bem legalzinho, assim. Então, olha lá na Netflix Explicando. Inclusive, tem vários outros episódios muito interessantes que pode te interessar lá também. E a minha indicação, voltando numa que eu já indiquei nas semanas anteriores, que é o Mundo Mistério. Ele também tem um episódio específico sobre pandemias e epidemias, só que ele foi gravado antes do Covid. Então, ele fala muito mais, por exemplo, sobre a peste bubônica. Mas é bem interessante a maneira com que eles tratam lá. E ele é bem divulgação científica para pessoas mais novas, assim, né? Crianças e adolescentes. É meio que um formato muito parecido com o mundo de Beakman que a gente estava acostumado. Então, talvez também seja interessante para vocês estudarem isso e até compararem, levarem isso para a sala de aula, compararem com os alunos. Muito bom. E essas divulgações são sempre importantes a gente consumir, por mais que você seja, por exemplo, professor de exatas, ou por mais que, por exemplo, você vai fazer um projeto que envolve outros contextos, mas a sua frente, digamos assim, é números, que é o caso, por exemplo, dos alunos fazendo ali, é super importante você ter uma visão global do assunto, mesmo que você vai trabalhar com números, porque os números não são isolados, né? Um número não significa nada. Ele precisa ter um contexto. Então, é muito importante você entender mais o contexto. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês e até a semana que vem. Até a próxima, turma. Valeu! Tchau, tchau.